No episódio anterior, nós conhecemos o ator, o artista que levou o teatro para os palcos e também para a vida. Agora a gente vai falar com o professor Giovanni, que transforma o dia a dia das crianças aqui da ABCD. Porque no primeiro bloco a gente fez toda a transição do início de um sonho até essas novas fases que a vida apresenta pra gente, muitas vezes de forma também improvisada. E foram 12 anos longe dos palcos. Quando que voltou, Giovanni? Aquele bichinho do teatro que estava lá dentro, adormecido, ele começou a aflorar. Então, assim, ele voltou a partir do momento que eu me associo à JOT, né, Associação de Violência de Teatro, indicado pelo Rodrigo Chapieski, né? A JOT me convida para participar de um dos verão teatral da JOT, né, que são espetáculos que apresento gratuitamente aqui em Joinville, e o Rodrigo indicou para eu apresentar o Príncipe Feliz aqui na JOT, né? E aí eu voltei oficialmente para os palcos, né? Antes, um pouquinho disso, eu tinha feito uma outra apresentação em escolas, assim, mas na sala de aula, umas coisas mais como contação de história do que um espetáculo. Mas como palco de teatro mesmo, foi ali na JOT, no verão teatral, há 4, 5 anos atrás, mais ou menos, no qual eu confesso, fiquei muito emocionado, muito feliz, porque eu estava fazendo na minha cidade, num palco na minha cidade. Eu não tinha feito nenhum teatro em Joinville, dentro da JOT, nem no Juarez Machado, assim, teatro, um trabalho meu, né? E esse foi um trabalho que eu fiz. E aí eu fiquei bem emocionado, eu lembro até hoje, estava cheia a plateia, foi um público bom, muito bom. E fiquei muito tocado, assim, pensei, poxa, olha como a vida dá voltas, né? Eu achei que só velhinho ia voltar para Joinville, agora eu tô aqui, não tô tão velho assim, tô aqui voltando a fazer teatro em Joinville, na cidade natal que eu nasci. E é tão legal também esse resgate, viu, de você voltar à tua cidade natal e ver, poxa, que cidade legal que é Joinville, cidade bacana, né? De valorizar as tuas raízes, né? A gente às vezes despreza, né? Como eu já desprezei lá, penso, não tem muito o que fazer em Joinville. Tem sim, claro que tem. Então eu voltei a fazer, foi um resgate muito bonito, assim, né? E hoje estou aqui, faço teatro, fiz cinema também, 3 curtas-metragens que eu já fiz, dou aula de teatro e voltei a fazer, então, a partir desse momento lá na JOT, já eu acho que o 3º, 4º ano que eu faço, sempre com plateias lotadas, assim, né? Tudo bem que os eventos são gratuitos, né? Toda a força do edital é gratuito, mas aí eu comecei a fazer, a produzir, e aí também surgiu uma outra face muito legal, que aí quero voltar e contar um pedacinho, se tu me permite. No Rio de Janeiro, quando eu fiz, em 97, eu fiz uma montagem, acho maravilhosa, da Tempestade de Shakespeare com o Marcos Frota, com Carolina Dickmann, um elenco muito legal, elenco global, mas uns atores fantásticos. E era uma mega produção no hall do Centro Cultural Banco do Brasil, que é assim, tipo uma arena, torres enormes assim. A gente fez uma adaptação da Tempestade naquele espaço assim. E eu lembro como se fosse hoje. Quando me chamaram para fazer, não tinha personagem, o Caco Coelho, que é o diretor, falou assim, quero que faça um espírito. Eu falei, poxa, mas o espírito não tem fala, é um espírito, né? Porque Shakespeare é cheio de espírito. Aí ele falou, não, mas é legal, participa que o elenco é maravilhoso e tu vai aprender muito. Eu falei, pô, já aprendi então? Não, vai, ele era bem grosso, né? Mas se um cachê bom lá, eu falei, não, tá bom, eu pego. Eu pegava tudo, né? Não, lá. E aí montei aquela peça, assim, participei de todo aquele processo lindo, eu de cabelo comprido, eu tinha um cabelo aqui, né? Eu tenho umas fotos minhas, isso se você ver, você não vai acreditar que sou eu. E aí, um fantasma cabeludo. Era bem cabeludão, assim, todo maquiado, assim, eu era mais gordo, mais forte. E aí a gente levantou aquela peça do Centro Cultural Banco do Brasil, os ensaios eram assim, fechava o Banco do Brasil, a gente começava os ensaios à noite, acho que era de 10 da noite às 3, 4 da manhã. Só podia fazer na madrugada, porque durante o dia o Centro Cultural funciona normalmente. E onde o espaço que a gente fazia era no meio do Centro Cultural, era um espaço, né, alternativo. E ali a gente fez aquilo durante meses, era lindo, espetáculo maravilhoso. Estreou, tal, foi bacana e tal. E aí, beleza, aí, isso foi em 97, mais ou menos, olha só. 2007, 20 e poucos anos. 28 anos, minha idade. Olha só, então eu volto para Joinville, né, tô falando aí, o que acontece aí, ano passado, a Ângela Finardi, que é
diretora maravilhosa, trabalha na Univille aí há 20, 30 anos, uma baita diretora. A Ângela Finari foi assistir esse espetáculo, o Príncipe Feliz, lá na Jote, que eu te falei, né? Sim. E aí ela foi assistir, eu tinha passado mensagem para ela, Ângela, vai ver meu espetáculo e tal. Ela, eu vou. E ela foi. E eu, se conhecer ela assim de trabalho, que eu já ouvi falar e tal, eu achava ela uma pessoa muito bacana, muito legal, assim, né? E ela foi. E aí ela teceu um comentário da peça muito bonito, assim, falando da potência do espetáculo, que tem uma ternura, que o ator coloca uma criança dentro do palco e aquilo eterniza com a figura. Foi uma coisa bem, bem bonita, assim, um comentário, né? E aí ela, no final, foi me abraçar e tal. Pô, que lindo, muito legal. E aí, eu já mal intencionado, eu falei assim na semana seguinte, Ângela, queria conversar contigo, queria convidar para tu jantar aqui em casa. Falei com a minha esposa, não. Falei com a minha esposa, amor, fazer um vinho. Não, jantar com negócio. É, negócio. Aí, convidei ela para ir jantar lá em casa, ela foi com a Prica, cara. E aí, chegamos lá, conversamos. Eu querendo vender um outro projeto para ela, que eu queria que ela me dirigisse. Queria vender teu peixe. Eu queria vender um peixe. Não, aí eu falei assim, Ângela, eu tinha um projeto do Menino Estrela, também do Oscar Wilde, uma peça linda e tal. Vamos fazer a leitura? Já deixei tudo pronto. Não, então vamos ler a leitura. Aí espalhei os textos, lemos a leitura, fizemos uma leitura de mesa ali rapidinho, de um conto chamado Menino Estrela, que ele é muito bonito, ele fala da natureza, respeito às raízes, aos animais, é muito legal. Assim, eu gosto desse conto, ele me pega também. E aí tal, pô, que tu dirigisse para mim, sabe que tu não... Ai, todo empolgado, né? Ai, Giovanni, eu tenho tanto trabalho naquela Univille, eu tenho um projeto da minha companhia de teatro, eu tenho tanta coisa que não me sobra tempo para nada e tal. Enfim, é difícil, eu não tenho tempo para fazer nada. Mas eu queria te convidar, olha só, ela virou a chave. Eu queria te convidar para assistir uma leitura de uma peça de Shakespeare que eu estou fazendo lá na Univille, A Tempestade. Aí eu falei assim, pô, eu fiz essa peça no Rio de Janeiro, lá em 97. Ah, sério? Tu fez? Sim, eu era um espírito. Ah, meu filho, verdade, tal. Que legal, tal. Então vai lá ver, sábado, vai lá. Eu queria um ator profissional junto com a companhia de teatro da Univille. A companhia de teatro da Univille é uma companhia de estudantes dentro da Univille, que é muito legal, pessoas talentosíssimas, assim. Muito bacana, eu não conhecia, mas fiquei encantado. E aí eu fui para assistir, fazer a leitura, né, junto com eles. Aí participei da leitura. E aí tem alunos que é da área de design, da psicologia, de todas as áreas da Univille, que participam da companhia de teatro, porque eles ganham participando, você ganha meia bolsa, alguma porcentagem, tem uma redução na mensalidade, então muitos fazem para tentar ganhar uma bolsa ou meia e também aprender alguma coisa. E aí a gente fez aquela leitura maravilhosa, uma leitura assim, falei, nossa, mas que elenco, assim, que pessoal tão bom, assim, sabe? Achei uma leitura tão boa, assim, uns entendimentos tão legais, porque estudar a psicologia que tem por trás de Shakespeare é uma coisa tão densa, tão assim, é difícil às vezes, sabe, entender. E eles toda hora ali, não, porque tá dizendo isso, tá dizendo aquilo, porque não sei o quê. Cara, toda hora eles alimentavam a gente de coisas, assim, que, nossa, eu não enxerguei isso mesmo, eu não enxerguei aqui. Nossa, você vê que, pô, que legal. E aí a Ângela falou assim, Giovanni, pensa e me responde. Não, vou pensar. E eu cheguei em casa, falei pra Carol, minha atual esposa, meu Deus, fui lá, mano, muito legal, um pessoal bom. Aí, por que tu não participa? Eu tô pensando, mas só que não tem cachê, né, como ator convidado, né? Eu falei, mas eu acho que vale a experiência. Eu pensei assim, vai valer o processo dessa... Eu adoro processo. Vai valer o processo, eu vou encarar. Aí entrei para a companhia, aceitei, aí depois trouxe a minha esposa, que é da área da saúde, para fazer um espírito. Que a gente falou assim, sabe que a Carol não faz um espírito e tal, que não tem texto, que dá para fazer. Eu falei, vou levar ela. Aí levei, a Carol acabou sendo o espírito que eu fiz lá no Rio de Janeiro, né? E aí acabou que eu participei dessa montagem maravilhosa. A gente fez 10 apresentações esse ano aqui em Joinville, no Teatro Juarez Machado, em vários locais. Ano que vem a gente vai para São Bento e São Chico, onde tem a Univille, né? Que esse espetáculo comemora o Jubileu de Diamante do Univille e tal, um espetáculo grande. Né? A Univille, assim, eles deram um bom dinheiro, patrocinaram legal para fazer um baita do cenário, figurino, então é muito lindo, né? E eu fiquei maravilhado, assim, pô, que legal, né? Eu fiz uma coisa lá no Rio, fazendo aqui em Joinville, assim, né? A mesma peça, né? E
E de um olhar diferente agora, um olhar mais maduro, né? Porque já corri tanto, né? Tantos anos aí na estrada, de um olhar um pouquinho mais maduro, né? Aí eu faço o Gonçalo, que é o mestre servidor lá do rei, lá, conselheiro do rei e tal. E eu adorei fazer o personagem, eu lembrava das pessoas que fizeram no Rio de Janeiro, né? Foi muito legal. Aí, já bacana. Evoluiu, né? De fantasma a Gonçalo. Exatamente. E de Giovanni ator para o Giovanni professor, como que foi isso? Então, do Giovanni ator para professor, assim, o que acontece? No Rio de Janeiro, na época que eu estava na Cal, a gente ia muito em projetos sociais, que era no Morro do Cantagalo, em Copacabana, que é um morro onde tem um projeto Criança Esperança, né? Eu não lembro se era o Morro do Catumbi, ali em Botafogo, me foge qual é o morro, era muito comunidades carentes, né? Então se subia o morro para fazer projetos culturais, né? Eu como estudante, eu ia mais para assistir, para ver como é que desenvolvia isso, né? E ali eu vi muita coisa boa sendo feita, assim, sabe? Dando oportunidade para aquelas crianças muito carentes, né? De vulnerabilidade social mesmo, tendo aula de teatro, de música, dança, vendo ali um caminho, assim, uma coisa, tirando aquelas crianças um pouco da ociosidade, né? E, como é? O ócio é a oficina do diabo, tem uma frase, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Isso, obrigado. Não dá espaço para a violência chegar, essas maldades, né? Essa é a ideia, né? Então, essa é uma experiência no Rio, e aqui em Joinville, quando começou o projeto Trilhas da Educação, com a ABCD aqui, o Jailson, que é meu produtor, comentou comigo, pô, tu não quer dar aula de teatro, começando um projeto da prefeitura, da ABCD e tal, tu queria dar aula de teatro, mas para criança do sexto ao nono ano e tal. Não é mesmo, né? Pô, legal, não? Pô, é uma boa e tal. E aí me indicou, né? Aí que eu conheci o Rafa, a André eu já conhecia até, a esposa do Rafa. Aí me indicou e eu entrei na BCD, né? Para dar aula no sexto ou nono ano. Cara, e foi uma loucura, assim, porque foi arrebatador a forma tão forte como essas crianças me pegaram, assim, sabe? Porque eu via muito nelas essa coisa que eu via no Rio, lá nos morros, eu via muito nelas aquela sede, sabe? Aquela vontade, né? De ter uma oportunidade, né? Assim como eu estava no Rio naquela época também meio vulnerável, né? Porque eu estava sozinho, estava lá lutando, eu precisava de uma chance, de uma oportunidade. Estava todo mundo ali querendo, né? E ali eu comecei a dar aula de teatro, né? Tinha aula de circo, dança, música e teatro, e eu na aula de teatro. Então, assim, cara, é muito importante, assim, porque tu trabalha muito a imaginação, a criatividade da criança, trabalha a oralidade, né? A desinibição. A criança vence os seus medos, os seus fantasmas de falar em público, né? Que é tão difícil às vezes, né? E ali foi uma experiência maravilhosa, está sendo ainda, né? Ainda dou aula aqui na ABCD. E é um processo, e é muito importante o projeto, a ABCD apoia muito, né? Eles dão toda a estrutura para a gente poder trabalhar, e assim está sendo fantástico. E você também comentava antes que gosta muito de acreditar no processo, né? De ver que, de repente aqui eu não estou ganhando financeiramente, mas eu estou crescendo como ser humano, como profissional. E nesse processo de aprendizagem das crianças que chegam, acredito que muitas vezes delas tímidas, porque... E se é na adolescência principalmente, tudo é vergonha, tudo é um mico. Como que você vai trabalhando isso nelas? E a gente consegue também ter uma noção de em quanto tempo que essas mudanças, as pequenas mudanças, vão aparecendo? Assim, eles têm medo até de fazer uma roda e dar a mão, às vezes. Aí o que ele vai pedir para a gente fazer agora, né? Mas aí no teatro a gente trabalha muito com jogos teatrais, né? Eu trabalho muito com a Viola Spoli, que jogos teatrais na sala de aula, um pouco de Augusto Boal, várias técnicas que aos poucos tu vai fazendo a criança se soltar, desinibir. É um processo um pouco lento, sabe? Não é do dia para a noite a criança vai, agora já tá... Não é. O processo ele é lento. Nesse processo, várias se destacam já, vão lá, outros nem tanto. Então tu tem que ter um pouquinho aquele olhar assim, entender o que está passando na cabeça daquela criança também. Porque essas crianças que a gente trabalhou muito na ABCD, muitas, tem problemas em casa, tem violência, tem abuso sexual, tem muita coisa por trás disso. Então o olhar de uma criança que está ali, às vezes, acanhada, não quer fazer nada, tem alguma coisa por trás daquilo, né? Então a gente tinha muito esse cuidado, assim, de... Vem cá, vamos conversar. Aí chama a coordenação, né? Separado, vai lá, conversa. A gente tentar
trabalhar individualmente cada criança, porque cada um tem um mundo diferente. E esse mundo a gente não conhece. A gente não tem ideia do que está passando por trás ali. Tem muitas mazelas, muitas coisas difíceis ali, sabe? Então, é difícil. Mas, assim, o resultado, depois de 6 meses, do primeiro período, eu lembro, meu Deus do céu, foi assim, ó, foi muito grande. Porque eles estavam adorando, curtindo, porque eles começaram a entrar nessa magia que é o teatro, essa coisa da fantasia, do falar, de você sair de você e fazer um personagem que não é você, trabalhar um pouco com a música, com a dança, com o circo, né? Com tantas coisas ricas assim, e aquelas crianças começaram a ter vida, sabe? Ter vida. Tinha criança que falava assim, ai professor, o que eu faço para morar aqui? Morar dentro da ABCD Anitta, quando dava aula lá, né? Eu faço para morar aqui? Que adorava aquilo. A melhor coisa do dia, aquele ônibus parar lá na frente, eles entrar para dentro da sala de aula e falaram, estou no paraíso. Porque tinha comida, tinha lanche do bom, tinha os professores muito amorosos que a gente estava preparado para receber, para acolher, né? A gente tem um acolhimento muito grande. Então eles chegavam, estavam lá na porta de fora, o ônibus abria a porta, já estava na porta já recebendo eles. A gente então tinha aquele acolhimento, aquele carinho muito grande, que às vezes não tem em casa, às vezes não tem pai, não tem mãe, tem vários, né? Como eu te falei, a gente não sabe de tudo, então a gente tinha muito cuidado com esse acolhimento. E possivelmente também, de repente, aquele lanchinho ou aquele sorriso que eles conseguiam expressar aqui, talvez era o único daquele dia. Exatamente. Então, que tornava tudo ainda mais especial. E também você comentava, Giovanni, sobre a tua experiência, voltando lá para o Rio, né? Já teve essa experiência como professor, via realmente as crianças que eram de comunidades e a importância de estar presente, principalmente não dar espaço para o que não é bom. Exatamente. Então, propor que nesse tempo ocioso, no pós-escola, elas tivessem uma atividade de qualidade. E a gente tem isso também aqui em Joinville, com o trabalho que é feito nas escolas municipais de Joinville. Sim. Como que é um pouco disso, como que é tratado? As escolas municipais de Joinville, a prefeitura tem bastante projetos que eu vi, né? Tem o Dança Escola, tem fanfarra na escola, tem bastante coisa que ocupa as crianças, né? Isso é muito importante, o índice de criminalidade, ele cai muito quando você consegue atacar os problemas lá na base, na raiz do problema, né? Quando tu consegue dar educação, saúde, começa a vislumbrar um mundo para essas crianças, eles crescem os adultos com foco, querendo alguma coisa, né? Então, o tirar da ociosidade é muito importante, né? E eu acho que o contraturno, ele te oferece isso, né? Então, a criança vem para o contraturno, mas é cansativo. Calma, você vai lá, tem 1 hora de apoio pedagógico, você vai fazer as suas tarefas, vai fazer tudo. Tem, às vezes, o professor de matemática que ajuda na matemática, mas depois você vai ter o quê? Ou aula de teatro, de circo, de dança, de música, ou aula de informática, coisa digital, de cinema. Tem áreas artísticas que trabalham esse outro lado, né? Então, a criança ali, ela vê isso que eu gosto, aquilo não, né? E a gente procura também respeitar a individualidade de cada aluno. Tem aluno que não vai gostar de teatro, mas tudo bem, não tem problema. Fica aqui, assiste a aula, participa, né? Não tem, a gente não obriga ninguém obrigado a fazer, você tem que fazer. Não, calma. Se obrigar, não tem nada certo. Tem que deixar ir monitorando e saber o porquê sim, o porquê não, e tentar inserir aquela criança nas atividades, né? Para ser uma coisa leve, não ser uma coisa pesada para ela, que ela, sai da minha escola, vou lá para o ABCD, para quê? Para a pessoa ficar me obrigando a fazer as coisas? Não. A gente tem que ter um pouquinho de tato, né? Tá aqui, mas está enxergando esse outro lado. Né? E de tantos alunos que já passaram, né, que você já teve a oportunidade de ser o professor deles, em algum deles você já viu o Giovanni em uma dessas crianças, assim tão apaixonado, com um ideal que estava disposto a ir contra tudo e contra todos para realizar o sonho? Eu vejo muito hoje, eu tenho até à tarde, tá aqui até, o Matheus, que é do 8º ano, tem o Matheus, a Manuela, a Camila, o Brian, tem vários, tá? Mas o Matheus, ele vem desde Só para ter uma ideia do Matheus. O Matheus, ele mora no Ademar Garcia, ele fazia aula comigo na ABCD Anitta. A ABCD Anitta fechou, a gente só está aqui, né? Era uma filial e aqui é a matriz. Para ter uma ideia, o Matheus é o único aluno que mora lá no Ademar Garcia, pega 4 ônibus para vir aqui ter aula, participar do Trilhas aqui na ABCD. 4 ônibus. No início tinha 6, 8 que vinham de lá.
A maioria não conseguiu, não aguentou, porque é muito cansativo. Pois ele vem, está aqui hoje. 4 anos. Ele tem força, coragem, foco. E conclusão, eu fiz ano passado um projeto chamado Conte Comigo, de contação de história, onde eu ensino as crianças a contar uma história, né? A interpretar contos de fada. Muito legal o projeto, dentro da BCD aqui. E no final desse projeto que eu fiz, que era um edital que eu fui contemplado, o final contemplava, eu tinha que gravar 2 contos de fada em estúdio. Ou seja, eu peguei, nesses processos, selecionei 4 crianças, 4 alunos para fazerem essa contação de história. O Matheus foi, a Camila, a Manuela e o Brian. Aí os 4, eles foram, né, com a devida autorização, né, dos pais, é claro, da BCD também. Fomos para o estúdio, passamos o dia inteiro no estúdio gravando um audiobook que vai ficar no YouTube, eternizar a voz deles no YouTube, entende? E foi muito legal, entende? Então, isso já é fruto do trabalho que a gente fez aqui e que eles se destacaram. E eu falei bem claro, gente, os que se destacarem no final do projeto eu vou escolher para gravar. O projeto durou 1 ano, né? Começou ano passado, esse ano eu terminei. E eu gravei um conto de Green e um conto de Anderson, né? A Roupa Nova do Imperador e Os 3 Fios de Cabelo de Ouro do Diabo. Bem legal os contos. E eles arrebentaram, cara. Botei o microfone para cada um no estúdio, nunca tinha entrado num estúdio, né? Uma experiência profissional já, né? Gravar num estúdio com todo o aparato, né? A gente gravou, foi maravilhoso. E eu acho que eu me espelho muito nele, é meio parecido comigo, essa força que ele tem, assim, eu vejo muito, muito, muito nele. Ele enfrenta 4 anos, você enfrentava aquele calor escaldante do Rio de Janeiro. E ele comenta assim, tem essa vontade de ser um ator profissional? Tem, ele fala muito assim, professor, eu gosto, tal. Ele não fala diretamente, mas tudo que eu peço ele faz, e faz bem. Ele tem uma veia artística muito forte. Muito forte. Ele pega um texto, ele não lê, ele já interpreta. Olha assim. Ele não vai, ele fala, ele já bota uma voz, ele bota um corpo, né? Degusta as palavras. Ele já se veste de personagem, né? Isso é legal, já propõe alguma coisa, né? E aí ele fala, quem sabe, olha, o caminho é longo, mas vamos trabalhando. Eu não quero iludir ninguém, mas ele, não falo isso pra ele, mas ele tem uma coisa que eu acho que eu vou aproveitar muito ele pra frente. Até em alguma peça que eu fazer, eu quero colocar ele ainda comigo, quem sabe. E assim, você já acabou de citar essa experiência com os alunos, né, de uma experiência com o estúdio, mas além dessa, teria uma outra peça que te marcou como um professor de teatro, algo assim que mostra a evolução deles e que realmente foi uma superação depois que os aplausos finais apareceram? Foi fantástico, foi a nossa montagem, eu sei uma montagem na BCD Anitta, no final do ano passado, e a gente montou o Voo de Caco. Era uma história linda, tá? E assim, tinha teatro, música, circo e dança junto. A gente, olha, foi de arrepiar, assim, porque eu tinha 3 dias de aula lá, então tinha tempo para trabalhar. Dava 3 dias. Aqui hoje eu dou 1 dia, quando empreendo a ser 2. Então, com 3 dias de aula, eu conseguia trabalhar bem esses alunos. E a Lígia trabalhou bem a dança, o Edi o circo e o professor Marcos música. Cada profissional trabalhou na sua área esses alunos dentro de um roteiro de teatro, de uma história. E ali a gente foi montando. Eu montei a parte de teatro de cada ator, circo fez o circo, a dança, e fizemos todo um roteiro maravilhosamente feito pelo Jailson, acho, pelo Cris. E esse espetáculo foi do final do ano passado da BCD, foi na Jote. A gente alugou o teatro da Jote, tudo, né? Iluminação, figurino, assim, a gente fez tudo, assim, um espetáculo assim fantástico. E aí, quando aquelas crianças, depois, né, de 6 meses de ensaio, entraram, assim, foi muito emocionante. Assim. Foi muito emocionante, foi tocante, assim, também foi foi a última apresentação, no ano seguinte a BCD Anitta não ia continuar, ia fechar, ia só ficar aqui. Então, para muitos alunos ali era uma despedida, né? E a gente chorou muito na coxia, assim, vendo aquela força, todo mundo cantando, dançando, interpretando, fazendo as coisas. Não tem noção do que é você botar em cena 40, 50 alunos de uma vez e sai, agora é você, agora é lá, nós ficávamos quase loucos, ficava cada um com o roteiro na mão, coordenando para que entrasse tudo, né? O iluminador lá com a luz, com o som, é uma loucura.
E eles fizeram tudo, cara. Fizeram, foi tão... Aquilo foi assim, para nós, assim, foi uma realização de um sonho, assim, pô, que legal, conseguimos, né? E eles conseguem, sabe? Basta a gente acreditar nos jovens, tem que acreditar, cara. Vai dar certo, vamos fazer, vamos. Quantas vezes chegavam lá meio cabisbaixo, vamos. Quantas vezes chegava lá, professor, eu não comi hoje, vem cá, vamos lá na cozinha, come aqui, come, a gente cuidava deles. Então a gente... sabe, apostava muito. Coisas lindas, assim, sabe? Me emociona. E Giovanni, e esse fato de você apostar tanto nos alunos tem a ver também com a tua experiência pessoal? Porque você teve que se provar para o seu próprio pai. Sim. E eu vejo uma postura diferente de você como pai, mas principalmente você como um mestre para essas crianças. Meu Deus, sim. Eu me vejo muito ali, né? E eu acho que o jovem, assim, ela é a mola propulsora, assim, do futuro de um país. Assim, o jovem tá tudo ali dentro, né? Tá dentro dele, é muita energia, né? Até nessa coisa do meu pai, esqueci de comentar para fechar um raciocínio que eu comecei lá. Então, quando eu saí lá de Porto Velho, que eu levei um tapa e caí no mundo, nessa peça, que eu fiz uma peça que eu rodei o Brasil inteiro com o Gilberto Gavrons, que já volto ali depois, eu fui para o norte, fiz em Campo Grande, Cuiabá, fui a Porto Velho, onde o meu pai morava em Porto Velho. Fiquei curiosa a perguntar naquele momento. Então, aí ele foi a Porto Velho me assistir. E eu tava de mal com ele, falando, porque eu não tinha... Depois daquele tapa, eu nunca mais falei assim, sabe? E eu falei, papai, eu vou estar em Porto Velho, depois eu vou no Acre, em Rio Branco, eu vou fazer teatro no Rio Branco, no Acre. Mas na volta do Acre, eu vou desmembrar minha passagem e eu vou ficar 2 dias em São Paulo com o senhor, pode ser? Que era a última perna, era a última pauta da viagem, era no Acre. Depois eu ia para Venezuela mais tarde, mas eu tinha uma semana de folga. Aí eu desmembrei a passagem e voltei para Porto Velho, que já tinha sido a minha peça lá, para ficar com ele 2 dias. Aí lá a gente conversou, né? E aí eu falei bem sincero com ele, assim, eu queria agradecer muito o senhor. E por que, meu filho, assim, todo sem graça, porque vi um filho dessa volta toda. E aí, né, hoje está lá trabalhando, viu eu como vencedor, né? Na verdade, eu acho, né? Porque tanta coisa que eu fiz. E aí eu falei, eu queria agradecer ao senhor hoje. Por quê? Eu queria agradecer aquele tapa que o senhor me deu lá atrás. Você lembra? Não quis nem lembrar daquilo. Então eu agradeço, senhor. Graças àquilo, eu caí na vida e hoje eu sou o que sou, porque eu tive coragem e se não fosse aquele tapa, eu estava até hoje, sei lá onde, né? Eu agradeço ao senhor. Eu não guardo rancor, mágoa nenhuma. Aí foi minha reconciliação com ele, assim, né? E reconciliei ali, depois voltei para o Rio e tal, continuo ele sempre orgulhoso, né? Aí eu lembro a minha madrasta lá em Porto Velho falou assim, ei, tu precisava ver o teu pai. Meu, aquela vez que você saiu da revista Caras, que eu tava com a Vera Holtz, ele andava aquela revista embaixo do braço, mostrando para todo mundo que você estava, não sei o que você estava no Rio, que você estava... Orgulhoso, assim, entendeu? Aí foi um resgate para mim, né? E uma necessidade também dessa reconciliação, né? Então, fechei isso aí, mas eu me vejo muito nesses jovens, como você falou ali, voltando, né? Eu me vejo muito, assim, hoje... Eu adoro trabalhar com jovem, adoro trabalhar. Dá pra ver, os teus olhos brilham quando fala disso. Eu acho bonito, assim, sabe? Eu acho que tem tanta coisa que a gente pode fazer por eles e ajudar a transformar um pouco a vida deles e a gente aprende também muito com eles. Né? E a Companhia Era Uma Vez tem também um papel social muito importante. Sim. Como que ela atua nessa missão? Porque eu vejo que o teu amor é pelo teatro, mas também muito pelo poder do projeto social. É muito transformador, né? Quando eu, por exemplo, assim, eu trabalho em trilhas, são várias escolas que eu trabalho. Tem escolas que às vezes o valor que eu ganho para dar aula não é um valor que não valeria a pena, né? Sim. Mas eu mesmo assim eu trabalho para me doar um pouco para o social e porque é um projeto social. Eu vou trabalhar com aquelas crianças, né, de vulnerabilidade, eu vou tocar naquele jovem que está precisando, né? Então, às vezes, eu vejo muito o social, né? Tem um projeto meu que foi aprovado recentemente, que chama-se Praça Encantada. É teatro, circo, dança e música na praça. Vai começar agora, sábado agora, no Céu Aventureiro, a gente vai estar lá. Eu dando uma oficina de teatro, sou de circo, música e dança. De 2h30 às 5h30 na praça, a gente fazendo tudo. Cada um no seu momento, fazendo tudo. E quando um apoiador ligou para nós,
para mim, querendo saber do projeto, que ia apoiar, eu ia conseguir o apoio, o aporte financeiro para fazer esse projeto. Aí ela perguntou bem isso. O que te move nesse projeto? Move o social. O que me move é chegar a oferecer uma coisa para a população, para o público, de graça, que ele possa ir na praça, aprender um pouco de teatro, de circo, de dança e de música. Eu consiga chegar através da arte nessas crianças. O que me move é isso. Me move o social. É isso que me move. Aí, que bom, tal, pronto. Já ganhei a moça, já. Eles pegaram, fizeram o aporte e a gente conseguiu um patrocínio bom para poder viabilizar esse projeto, né? Então, a gente vive muito de edital também, graças às empresas aqui em Joinville que apoiam, a gente consegue fazer bastante coisa de forma gratuita à população, né? Isso é importante. Eu vejo que, pelo teu exemplo, o teatro sempre foi uma grande ponte, né? Te conectou a grandes amigos, a grandes atores, a grandes sonhos. Foi aí também que acabou chegando, né, no seu filho, né, até conhecer sua ex-parceira. Mas também é uma ponte importante que eu vejo assim uma ligação dessas crianças com a família, com a sociedade. Como que tu vê a importância do papel da família nesse apoio? Não sei se todas têm, talvez não tenham, porque você comentava, muitas têm uma realidade diferente, difícil. Mas se tem esse partir da família, é diferente? É importante? Totalmente, né? Eu acho que a base de tudo é a família hoje, né? Se a família está ali do lado, te apoia, né? Aposta na criança, acredita, é meio caminho andado, né? Do que tu ter uma família totalmente ausente, que não ajuda, que não colabora, que não se preocupa com o filho, né? A educação está muito dentro de casa, né? E não fora, né? Fora eles vão aprender, talvez de uma outra forma. Mas quando as famílias, elas apoiam, várias vezes eu peguei telefone e liguei para pai ou para mãe para falar, para não deixar o filho sair do trilhas, que a criança chegava para mim, professora, eu vou ter que sair do trilho, por quê? Porque minha mãe não quer mais. Por que a tua mãe não quer mais? Porque ela acha que não sei o que, isso aqui. Não faça isso. Fala com ela. Olha só, lá vou eu. Fiz umas 2 vezes isso, liguei. Olha, professor de teatro, assim, seu filho é muito talentoso, sabe? É importante demais ele continuar, não só na trilha de teatro, como em todas. E às vezes eu conseguia convencer e mudar mudar isso, porque quando tu tem uma base por trás, cara, é tão bom, cara. Eu lembro assim, como eu me bati na época que talvez eu não tinha toda essa estrutura também, por opção minha também, que você, vou dar conta da minha vida e vou, né? Mas foi mais por opção minha. Mas quando tem esse apoio, é tudo. A gente fala assim, família é família, né? E eu vejo muita situação, né, de pais separados, né? Eu moro só com a mãe, moro com o pai. Tem uma coisa ali que a criança sofre muito, né? Tu vê a criança às vezes cabisbaixa, alguma coisa também está acontecendo por trás daquela criança. Como acessar isso? Como chegar nela? Como a gente poder entender ela? Então, às vezes, a gente era muito um pai, uma mãe, um psicólogo. Era muito isso. A gente vira um psicólogo, vira um pai fácil, né? Porque eles vêm, eles abraçam a gente, são muito carinhosos, são, né? Eles vêm com aquela força, né? Então, a gente é meio uma segunda família para eles também. Segunda. E bom, né? A gente pode ser essa segunda família para eles. Que bom. Pode ser ponte para um futuro. Exatamente. Muitas talvez nem teriam, se não fosse a arte. Exatamente. A ponte para um futuro melhor, com certeza. Dali nós temos muitas, Fernanda Montenegro escondida atrás de alguns alunos, temos muito Paulo Altran, temos muito talentos natos. Temos muito, não é pouco não, tá? Eu vejo assim, aqui na BCD, muito talento, muita coisa. E eu tivesse condição de ter um projeto maior para poder pegar essas crianças, vem comigo, vamos fazer uma coisa, né? Mas assim, dá vontade, assim. Mas a gente tem, muita coisa boa. Material humano, o que mais nós temos? O Brasil tem muito isso, né? A área da música, das artes em geral, nós somos impressionante. Giovanni, e a gente está agora já encaminhando para o fim a nossa conversa, mas depois de tanto tempo de palco, como ator, como professor, o teatro ainda te ensina? Meu Deus, todo dia. Mas olha, é um eterno aprendizado. Você não tem noção o como. A gente nunca aprendeu tudo, a gente sempre está aprendendo, né? Porque
cada elenco que a gente trabalha, cada aluno que a gente dá aula, são coisas novas que vêm para você, né? Então, é fascinante, assim. Eu vejo, assim, que o teatro... sei lá, o que seria de mim se eu não tivesse sido ator ou tivesse... O teatro te exige muito estudo, né? E quando você começa a estudar esses personagens, você está estudando uma outra pessoa. Está estudando o comportamento de uma outra pessoa. Então, não está estudando você. Às vezes você se passa por um personagem que, meu Deus, como é que é isso aqui? Mas eu não sou assim, mas eu sou ator, eu vou ter que dar um jeito de passar isso, né? Então é muita psicologia, é um cabedal de coisa, de informação, muito louco. Então a gente está em constante aprendendo constantemente. E que bom, né? Sim, porque é um esvaziar de si para deixar entrar um novo papel, né? Um laboratório muito intenso. Quanto tempo, em média, tu se preparavas para um personagem? Assim, ó, o processo, por exemplo, da Univille, que eu fiz a Tempestade aqui, deu 1 ano quase. Sim. De leitura de mesa e até a estreia deu um pouco mais de 1 ano, tá? Todo sábado, era só sábado a tarde inteira. Lá no Rio, nos espetáculos grandes que eu fiz muito no Rio, os tempos eram mais curtos, porque a exigência era maior e era tipo 6 meses, 5, 6 meses, 7, só que assim, eram encontros diários, né? Era 3, 4 vezes na semana, né? Eu tinha uma necessidade de ser um pouquinho mais, ter uma velocidade maior. Mas em média, acho que menos de 6 meses não acontece, eu acho que por baixo 6 meses a 7, 8 meses, mais ou menos, né? Depende de cada peça, depende muito, né? Do tempo que você tem para trabalhar, da direção, do que é, né? Eu estou agora trabalhando um personagem da minha esposa fazer o Canoeiro, que é uma peça que a gente fez, viajou para a Bahia, e no meio dessa viagem lá a gente passou pelo rio João de Tiba lá, que é o encontro da água do rio com o mar, e a minha mulher é muito curiosa, que ela já entrou o rio João de Tiba, na internet lá, começou a ler, aí achou um poema do Canoeiro do Rio João de Tiba, já achou um texto lindo, ela se emocionou, amor, que bonito. Falei assim, ó, quando tu voltar agora para Juiz, você faz curso de teatro e tu vai montar essa peça. E não deu outra, ela fez curso de teatro. Que assim também é o que você passa para os teus alunos. E para quem está acompanhando... Bahia encontrou com o poeta, achou o poeta perdido em Cabralha, lá em Porto Seguro e tal. Gravou, fez toda a tá fazendo dramaturgia junto com a Ângela Finardi, que vai também fazer a dramaturgia junto com ela. E ano que vem a gente vai transformar isso num espetáculo. Olha que maravilha, né? Até aparece um livro do Domenico De Masi, que é um autor italiano, que ele fala, o ócio criativo. Viaja, mas sempre esteja criando alguma coisa na tua cabeça, ocupando a tua cabeça com alguma coisa. E aquele do ócio, nós não fazia nada, e estava passeando, viajando, ela, pegou uma coisa que vai virar uma peça de teatro, que legal. E uma coisa inédita, né? Assim, trabalho, né, de pesquisa, né? Isso que é legal. E quando você fala de estar sempre atento, né, também as oportunidades, como você esteve, como que é o contato, ainda falando um pouquinho sobre a ABCD, com essas crianças, porque você, além de mostrar para elas que há uma possibilidade de futuro, também desenvolve elas muito para essa realidade de mercado, né, digamos assim, a realidade fora dos muros da escola, que muitas vezes ela não é fácil. Como que tu tratas com ela essa persistência também? Porque muitos já vêm, como você deu o exemplo de um aluno, mas muitos vai ser desenvolvido justamente aqui na própria ABCD. Sim, assim, ó, a perseverança, né? Tem muita perseverança, né? No meio artístico, tanto no teatro, dança, música, em todas as áreas que você vai trabalhar, vai construir alguma coisa, é como você falou, além dos muros aqui, o que acontece lá fora? Como é que é? O mercado ele é muito cruel, né? É difícil, né? As coisas são difíceis e não é fácil, assim. Mas é persistir, sabe? Não perder o foco. Deixar aquilo dentro de você, trabalha. É como a Vera falava, filho, seja honesto com você. Trabalha, né? Trabalha. Foca e estuda, que uma hora vem, né? Não perder o foco, não perder assim, não deu, desistiu, né? Não deu, desistiu. Eu fiquei quase 12 anos sem fazer, depois eu voltei, olha só, por necessidade e tal, por um monte de coisa. Voltei, graças a Deus. Obrigado. Mas assim, ter perseverança, lutar, ter foco, não desistir. Fácil não é, né? Ainda mais Joinville,
E hoje, graças a Deus, nós temos aí bastante editais funcionando, né? Bastante trabalho está tendo, né? Não só no teatro como no cinema, eu falei, né? Esse ano fiz 3 curta-metragens. Onde é que eu imaginei que eu ia voltar para Joinville, que eu ia ser professor de teatro, que eu ia fazer peça de teatro, que eu ia gravar 3 curta-metragens? Olha quanta coisa eu estou fazendo aqui. Antes de ser velhinho. Antes de ser velhinho. Antes de ser velhinho, entendeu? Então, quanta coisa acontece, né? Então, e se você estiver preparado para isso e tiver oportunidade, gente, abraça, né? Entende? Eu tinha um chefe que falava assim, ó, quem trabalha tem sorte. Exato. Ou seja, trabalhe até que quando a oportunidade que tu tanto esperas, você esteja pronto para abraçá-la, assim como você fez. E Sim. tem que ser... Gente, principalmente para os alunos aqui da ABCD, qual que seria uma mensagem final que você deixaria para esses jovens, para esses adolescentes que estão acompanhando? Porque souberam ainda mais da tua história, talvez não sabiam tudo, com tantos detalhes, tanta luta, principalmente de carregar, vender cerveja debaixo de sol, Rio de Janeiro, imaginem. Qual que seria essa mensagem? Nunca desista dos seus sonhos, é por aí mais ou menos, né? Não desistir, a se preparar, sabe? Estudar, eu quero isso, então focar naquilo, né? Tem um tio meu que falava assim, foco, o tempo todo é foco. E hoje, o que menos eu vejo que o jovem não tem, às vezes é foco, vai muito para os lados, né? Calma, né? Ter calma, perseverança, acreditar, ser honesto, né, consigo mesmo e acreditar que as coisas vêm. Se você estiver preparado, vai ser melhor ainda. Então, assim, essas crianças que estão aqui no Trilha, aqui no ABCD, todas que eu dou aula, eu falo para eles, gente, não percam essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, que vocês estão tendo aqui hoje, eu não tive, muita gente, a maioria das pessoas nunca tiveram um contraturno para poder trabalhar teatro, circo, dança, música e outras áreas, cinema, judô, esportes, tem tudo. Aproveitem isso, não venham aqui a passeio, entende? Não vem para cá para ficar aqui sem fazer nada, olhando para a parede, ai que chato. Não é chato, gente. Acreditem nisso, sabe? Não percam, a vida está passando, não perca tempo. Tá tudo aqui, está na mão de vocês. Não deixa escorrer por entre os dedos, está tudo aqui, né? Então, às vezes eu pego no pé e vamos, e às vezes dá certo, às vezes não, a gente não cansa de repetir, mas sempre entra alguma coisinha dentro deles, eu sinto assim que sempre alguma coisa toca. E o exemplo fala por si só, né? Meu Deus do céu, às vezes quando conto partes da minha história, que falo algumas coisinhas que eu passei, sério, professor? Não, é isso aí, entende? Você não imagina o que eu passei, né? E aí eles acham que é fácil as coisas, mas não é fácil, né? Como eu falei, o resultado foi ótimo, mas o processo... Foi pesado. Foi pesado. E confiar no processo foi o essencial. Essencial. E o processo, ele é maravilhoso. Todo o processo é um grande aprendizado, né? Chega lá e... muitas vezes não é só a linha de chegada, né? É o caminho que você faz. Né? Que é ali que tu constrói tuas experiências, teus amigos, teus amores, né? Também, e ali onde tudo acontece. Tudo acontece. Entendeu? Bom, Giovanni, te agradeço pelo teu tempo, compartilhar tantas histórias com a gente. A gente ficou, com certeza, muito emocionado e também inspirado, né? De ver como que a cultura, a arte pode mudar a vida de uma pessoa. Eu quero agradecer muito a oportunidade da ABCD, esse podcast para mim é bem bacana. Quando o Donato mandou as perguntas, falei, que legal, nossa, quanta coisa, vou me preparar melhor e tal. E quero agradecer, obrigado, foi muito gostoso. Quero agradecer 2 pessoas muito importantes na minha vida. A primeira foi a mãe do meu filho, a Cláudia, né, que fez toda essa produção do meu espetáculo, pessoa importantíssima. A Carol, que é a minha atual esposa também, que me fez, depois de 12 anos, falou assim, tu vai voltar a fazer isso aqui, tu vai voltar. E ela ficou muito no meu pé e me ajudou muito para que eu voltasse para o teatro, para os palcos, né? E depois eu puxei ela também, né? Então ela está comigo hoje também fazendo, é atriz também, da área da saúde e atriz, e fazendo umas coisas bem legais. Eu estou muito feliz e muita gratidão em estar aqui hoje. Obrigado. A gente que agradece. E bom, até o nosso próximo podcast da ABCD, onde educação e arte, teatro se encontram juntas no mesmo palco.